Olá a todos, meu nome é Candor Alfredo e hoje eu vou dar continuidade aqui à série de questões do Daily Byte para entrevistas em Big Techs. Basicamente estamos no 10º dia, que é a 10ª questão naturalmente, já que é uma questão por dia. Aqui da segunda semana, que é a semana de Hash Maps, ou seja, com enfoque maior nessa estrutura de dados, que é categorizado aí pelo Daily Byte como uma estrutura de dados ainda no nível fácil, né? Ainda são questões de nível fácil que a gente está abordando aqui. E essa questão é bem interessante porque é perguntada pelo Facebook em várias entrevistas de código, né? E como é que funciona aí o enunciado dessa questão do Valid Anagram, que quer dizer anagrama válido em tradução livre? É que, dadas duas strings S e T, a gente tem que retornar, caso ou não, S é um anagrama de T. Uma observação a ser feita é que um anagrama é uma palavra formada pela reordenação das letras de outra palavra. E a gente vai ver uns exemplos aqui para se ambientar aí do que são anagramas. A questão do LeetCode está aqui nesse link, que vai estar na descrição do vídeo. E, naturalmente, o link desse notebook também vai estar aí na descrição do vídeo, para caso você queira dar uma olhada, caso queira revisar e testar aí seu código. Por exemplo, temos aqui para essa questão que a gente tem aqui um S que é cat e um T que é tech. O que acontece? Se você notar, tech, se você reordenar as letras de tech, você consegue formar cat. Então a gente tem que retornar true, porque cat vai ser um anagrama de tech. Listen e silent, a gente percebe aí que tem uma nuance aí bem interessante, que se você reorganizar as letras de silent, você consegue formar listen. Então você retorna true, porque listen vai ser um anagrama de silent. E se você perceber, program, program e function aqui como argumentos da função, você vai ter que ter um retorno de false, porque function não vai ter alguma forma de você reorganizar as letras dentro dessa palavra para formar program, por exemplo. Então, program não vai ser anagrama de function. E uma coisa bem interessante para se notar é que se cat é anagrama de tech, tech é anagrama de cat. Porque se você consegue reordenar as letras de tech para formar cat, você consegue reordenar as letras de cat para formar tech de volta. Então, duas palavras, se você tem duas palavras e uma é anagrama da outra, a outra é anagrama da primeira. Beleza. Então, vamos começar aqui pensando como é que a gente vai resolver nossa questão e identificar que duas palavras são anagramas. Primeira coisa que a gente tem que observar é que duas palavras de tamanhos diferentes não podem ser anagramas. Porque se uma palavra tem 1000 letras e outra tem 3, não tem forma de você reorganizar essas 1000 letras para formar uma palavra de 3 letras, por exemplo. Então, é virtualmente impossível você pegar duas palavras de tamanhos diferentes e dizer que uma é anagrama da outra. Então, primeira coisa, if o tamanho de uma, length s, for diferente do length de t, você já tem que retornar false, porque não vai poder fazer um anagrama a partir disso. Beleza, então agora vamos pensar como é que a gente vai verificar que duas palavras que realmente têm o mesmo tamanho são anagramas. Primeira coisa, se você pegar cat e tech, você consegue ver que eles são anagramas um do outro só pelo olho. Mas você consegue ver uma nuance bem interessante, uma característica, que é que eles conseguem se reordenar para formar a outra palavra. Por quê? Porque, por exemplo, tech tem as mesmas letras em mesmas quantidades que cat. Ou seja, tech tem o T uma vez, o A uma vez e o C uma vez. Mesma coisa que o cat, que tem o T uma vez, o A uma vez e o C uma vez. E assim por diante. Ou seja, basicamente uma palavra você pode verificar que ela é anagrama de outra se ela tiver as mesmas letras em mesma quantidade. E o mesmo tamanho, naturalmente, que já foi testado aqui por essa primeira condição. Então, para verificar aí as letras e as quantidades que aparecem em cada palavra, a gente pode fazer um hash map para cada palavra aí, para o S e para o T. Por quê? Porque um hash map poderia guardar aí a letra como key e o value como a quantidade aí de vezes que essa letra aparece. Então a gente poderia verificar com mais controle aí, beleza, quais são as letras que aparecem nessa primeira palavra e a quantidade de vezes que elas aparecem, e na segunda palavra quais são as letras e a quantidade que aparecem. E se a gente verificar que nos dois hash maps eles têm os mesmos keys e cada key tem o mesmo value, então a gente tem que retornar true. Mas se a gente verificar no hash map a letra A, por exemplo, e acusar que apareceu duas vezes, e no outro hash map ver a letra A e aparecer 5 vezes, a gente já tem que retornar false. Então a gente vai criar um hash map aqui chamado hash_s, que vai representar aí a string s, e o hash t, que vai ser um dictionary aqui vazio, que basicamente vai representar as letras aí de t e as quantidades que aparecem.
Então, para a gente meio que alimentar esse hash S e esse hash T, a gente vai colocar cada letra aí dentro do hashmap, né? Então, como a gente vai fazer? A gente vai dizer for I in range length de S. Lembrando que independente se você colocar S ou T aqui, funciona, porque eles têm o mesmo tamanho, porque já foi verificado aqui em cima que se não tiver, vai retornar false. Deixa eu dar uma corrigida da indentada aqui, certo? Para cada I no range length de S, a gente vai dizer que o seguinte, o hash de S aqui na posição S de I, ou seja, a letra nessa posição I, como acessador aqui de um key no hash S, vai ter como valor o valor prévio, né? hash s.get S de I mais 1. Ou seja, vai pegar o que já tinha de quantidade e adicionar 1. Só que caso seja a primeira vez, a gente coloca um valor de for aqui como 0, né? Caso não encontre. Beleza, é o mesmo raciocínio para o hash de t, né? Só que trocando todos esses aqui por t. Ou seja, troca t aqui, troca t aqui, troca t aqui e troca t aqui, certo? Então, basicamente, a gente já conseguiu formar dois hash maps com keys como os valores de letras e os values como a quantidade de vezes que aparece. Então, como a gente vai verificar que uma certa letra que aparece na palavra t vai ter a mesma quantidade que essa mesma letra na palavra S. A gente faz o seguinte, a gente itera for letter in t, a gente vai verificar se o valor no hashmap dessa letra do hashmap da string S vai ser a mesma coisa que o valor no hashmap da string t. Então, if aí hash s.get letter, ou seja, o valor de vezes, número de vezes que aparece essa letra dentro da string S for a mesma quantidade de vezes que aparece essa mesma letra na string t, get letter, a gente vai retornar, na verdade, o seguinte, a gente tem que fazer uma verificação para se não é igual, né? Porque se a gente perceber que é igual, não necessariamente quer dizer que vai retornar true, porque a gente tem que verificar o resto das palavras, né? Quer dizer, perdão, o resto das letras. Vou trocar aqui level por letter, né? Houve um typo aqui. A gente retorna false, né? Caso a quantidade de vezes que aparece numa string seja diferente da outra. Mas caso esse for loop seja quebrado, quer dizer que não retornou false nenhuma vez. Ou seja, basicamente todas as letras verificadas dentro de t têm a mesma quantidade em S. Então, nesse caso, a gente pode retornar true aqui, return true. Muito bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar agora o programa e a gente vai printar aqui os resultados que deveriam ser true, true e false. Beleza, vamos ver? True, true e false. Basicamente, o programa está funcionando e agora a gente pode proceder aí para análise de complexidade. Em relação ao Space Complexity, a gente percebe que vai ser O de N. Por quê? Porque a gente tem duas strings aqui, S e T. E o seguinte, caso tenham tamanhos diferentes, já vai sair aqui nesse if aqui, já vai retornar false. Então, basicamente, se a gente chamar isso daqui de N, o tamanho desse S de N, e o tamanho desse T de M, não vai fazer diferença a gente usar N ou M como parte de nossa análise, né? Já que vai ter o mesmo tamanho. Então é o seguinte, considerando aí N como o tamanho da nossa entrada, né? O tamanho aí do S, a gente vê que o seguinte, a gente está criando duas variáveis aqui que vão ser de alocação de memória dinâmica, né? Que vão crescer baseado aí na entrada. Porque se você tem uma palavra com 10 caracteres aqui em S, que por conseguinte seria 10 caracteres em T também, se chegasse nesse ponto, quer dizer que o seguinte, quer dizer que esse hash S possivelmente pode ter 10 keys, né? Porque essas 10 letras podem ser 10 letras distintas, por exemplo. Então formaria aqui um hash map com 10 keys e 10 values por consequência, né? Então a alocação de memória aqui seria de 10 caracteres, se caso tivesse 10, né? E como a gente não sabe a quantidade, vai ser n, né? Então o Space Complexity vai ser O de n, por conta que a gente está criando essas variáveis que vão ter alocação de memória dinâmica e vão crescer aí proporcionalmente à entrada aqui de tamanho n. Para Space Complexity, a gente vai ter um Space Complexity aqui de O de n. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está criando dois for loops aqui que vão ter operações críticas. Esse primeiro for loop está aí com o número de operações baseado na entrada de S. Ou seja, o tamanho de S aqui, se for 10, vai rodar esse for loop 10 vezes. E se for 20, vai ser 20 vezes.
Se for 1 milhão de vezes. Se for n, n vezes. Então, esse for aqui é O de n. Beleza. E esse segundo for aqui, ele vai crescer aí baseado no tamanho de t. Ou seja, se esse t aqui aumentar, vai aumentar o número de iterações, porque a gente está acessando todas as letras dentro de t. Se t tiver 1000 letras, esse for vai rodar 1000 vezes. Só que note o seguinte, isso daqui, considerando, por exemplo, o t como entrada m, por exemplo, de tamanho m, se você notar, o tamanho de t é igual ao tamanho de s. Ou seja, se isso daqui tiver 1000 caracteres, isso tem que ter 1000 caracteres para chegar nesse ponto aqui. Porque se não tiver, já vai quebrar aqui, no return false aqui no começo. Então, se isso daqui é O de m, é a mesma coisa que O de n. E se a gente tem O de n aqui e O de n aqui, se a gente somar e dropar as constantes, vai dar O de n ainda, né? Então, o time complexity vai ser O de n, vai ser linearmente dependente da entrada aqui de S e de T, né? Naturalmente, isso daqui a gente pode fazer uma melhoria em relação ao Space Complexity. Se a gente, por exemplo, fizesse uma versão diferente aqui, eu vou dar um Ctrl+KC aqui para mostrar uma versão alternativa, que a gente podia fazer o seguinte. A gente podia verificar que o seguinte, duas palavras são anagramas se a versão organizada de uma foi igual à versão organizada de outra. Então, a gente podia fazer assim, return sorted de S é igual a sorted de T, beleza? Isso daqui funcionaria, na verdade, até em uma linha, né? Funcionaria, ou seja, a gente reorganizando as palavras em ordem alfabética, as duas, e verificando que são iguais, a gente verificaria se elas podem ser anagramas, e daria o mesmo resultado. Mas por que eu mostrei essa versão inicial aqui? Porque essa versão aqui com return sorted, com sorted S e T, ela tem uma complexidade de tempo n log de n, apesar de ter uma complexidade de espaço O de 1. E n log de n é pior que n em termos de time complexity. Então, em certos termos, é bom a gente manter aí organizado o time complexity para os dois, né? Então, o time complexity e o space complexity, né? Tem um equilíbrio aí, como foi nesse caso que foi apresentado aqui, e que funciona e que é o mais efetivo para uma entrevista de código. Essa segunda forma que eu mostrei é mais para se o seu entrevistador perguntar se tem alguma forma O de 1 para você implementar, né, o seu código, que seria aí essa alternativa. Mas basicamente é isso daqui, essa aqui é a solução para o Valid Anagram. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenha algum feedback, algum comentário, alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Deixe aí seu like, sua inscrição e muito obrigado. Até a próxima, amanhã no dia 11 aí do desafio do Daily Byte. Muito obrigado e até mais.